Olá, seja bem-vindo. Sou André Belfort, advogado tributarista e criador do portal Os Segredos Tributários. E hoje vamos estar juntos aqui nesta Masterclass, revelando a você os segredos dos advogados tributaristas, para que você possa aproveitar as oportunidades de uma área onde se ganha dinheiro de verdade na advocacia. Quero falar com você do que eu venho fazendo e como a advocacia tributária mudou a minha vida. Hoje eu começo a revelar a você as oportunidades tributárias escondidas na atuação de empresas de pequeno e médio porte, através de um método simples, rápido e de fácil compreensão, para aplicação imediata na área que é capaz de gerar honorários que podem mudar a sua vida através da sua advocacia. Assim, a Masterclass de hoje vamos tratar de 5 pontos fundamentais. O primeiro deles, nós vamos entender o que é o setor tributário e, em seguida, por que ele é tão fechado. No ponto número 3, nós vamos entender como fazer para atuar na área tributária imediatamente. Já no ponto 4, nós vamos entender as oportunidades do ano de 2019. E no ponto número 5, fechando o nosso encontro de hoje, nós vamos entender o planejamento tributário como um diferencial na aplicação da advocacia tributária nas empresas de pequeno e médio porte no ano de 2019. Antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está cansado de esperar anos por processos e só receber honorários no final? E isso quando você não tem a sua execução frustrada por não encontrar bens na parte perdedora. Você gostaria de saber a técnica que muitos advogados tributaristas usam sem ter que se matar de trabalhar e se sentir perdido num monte de matérias? E você já pensou como mudaria a sua advocacia no instante que você pudesse ter clientes, onde você pode cobrar honorários desde o primeiro momento e também ser muito bem pago no resultado final do processo? É exatamente isso. Hoje nós vamos entender como é possível atuar na área tributária imediatamente, através de produtos prontos e principalmente como adequá-los a empresas de pequeno e médio porte, conhecendo assim as oportunidades da área tributária também através do viés do planejamento tributário. De novo, através de um método simples, rápido e de fácil compreensão para imediata aplicação prática. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade, mas nesse momento eu estou conversando com você através do que eu vivo, do que eu venho fazendo na minha atuação de mais de 15 anos junto a empresas de pequeno e médio porte. E a verdade é que a faculdade não nos prepara para fechar bons contratos e muito menos para que nós possamos nos destacar e se desenvolver num trabalho que de fato impacte a vida das pessoas e que isso faça de nós uma autoridade na área da advocacia. Mas a culpa não é sua, é pela cultura das universidades não focarem numa advocacia que forma empreendedores. A maioria das faculdades forma os profissionais, os advogados, para que eles sejam juízes, para que eles sejam, enfim, a carreira pública, o concurso público. E é muito difícil você encontrar uma universidade que te prepare de fato para a advocacia prática, para o dia a dia de um advogado que está na labuta, que está fazendo as coisas acontecerem e está fazendo do escritório a sua forma de vida, mudando a vida de pessoas e mudando a sua própria vida com honorários significativos. Eu fico muito triste quando eu percebo que muitos amigos meus que se formaram comigo desistiram da advocacia por não conseguirem uma forma de trabalho que de fato faça valer a pena. Você não precisa se juntar a eles e pensar em largar a vida de advogado por falta de clientes ou por dificuldade financeira e nem mesmo passar anos trabalhando mais de 12, 14 horas por dia no escritório sem ser valorizado. Com o método de aplicação prática na advocacia tributária, eu consegui de fato um passo a passo para a solução dos meus problemas, da falta de experiência na área, que eu não tinha também quando comecei, e também sobre questões financeiras, pois eu pude começar a cobrar honorários imediatamente. Bom, e depois de ter me especializado em LLM, em Direito Tributário, pela FGV Rio, e também com a experiência que eu tive através da minha especialização em Gestão Empresarial, toda essa prática eu pude desenvolver a advocacia tributária de maneira mais estruturada. Mas, de fato, o que me iniciou isso, o que fez com que a minha advocacia mudasse de verdade, foi entender a estrutura do negócio da advocacia através de um método. Porque eu pude pegar um passo a passo de como captar o cliente, como conversar com esse cliente, como apresentar os produtos para eles e mais, entender dos problemas dos clientes para, assim, adequar a solução que eu propunha aos problemas dele, fazendo com que houvesse uma adesão muito maior e que, de fato, eu pudesse ter um
meio de trabalho de uma forma inovadora, uma vez que a gente vai entender que nem sempre foi tão simples assim entrar em empresas de pequeno e médio porte através do viés tributário. A verdade é que, depois de toda essa prática, eu passei a desenvolver a minha advocacia tributária em 3 núcleos de atuação. A recuperação fiscal como uma base, o planejamento tributário como estrutura e também a própria estrutura de proteção patrimonial. Bom, no ponto número 1, vamos entender o que é o setor tributário. E vamos iniciar entendendo o que é o mercado tributário e por que nele se fala sempre na casa de milhões e que advogado tributarista acaba ganhando muito dinheiro. É que o setor tributário ele é sede competente para administrar, questionar, discutir e pagar tributos. Assim, toda a produção de riqueza do país sempre passa necessariamente por algum tipo de tributação. Dessa forma, a primeira coisa que muitas pessoas que não atuam na área tributária têm muita dificuldade de compreender é que, em muitos impostos cobrados, eles são exigidos de forma ilegal. Por isso, a sua exigência, mesmo que por órgãos federativos, é indevida. Vamos entender isso um pouco melhor. A própria Constituição Federal de 88, ela trouxe para si a matéria tributária. E dessa forma, a própria Constituição, a partir do seu artigo 145, passa a tratar o sistema tributário nacional, trazendo em sua concepção princípios, imunidades e vedações ao poder-dever de tributar dos estados, municípios e da própria União. Tratando dessa temática de forma abreviada, eu poderia resumir que a Constituição, como lei maior, é a primeira e mais completa vedação ao poder de tributar. Bom, nesse momento, a gente vai começar a entender que a Constituição de 88, ela recepcionou o CTN, que foi uma lei ordinária específica do setor tributário, regulamentada em 65, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Assim, ela passou a ter alguns artigos que foram revogados, é claro, e o mais, até hoje, é uma lei especial que, junto com a Constituição, formam a base legal em nosso ordenamento jurídico. Mas professor, achei que a Masterclass seria 100% voltado para a prática e fechar contratos, ganhar dinheiro, enfim. Ok, eu entendo isso, mas esse é o nosso pilar. E se você entender nesse primeiro momento que o poder de tributar encontra limitações na Constituição Federal e no CTN, você vai começar a entender o cerne das principais questões e já vai começar a entender como é que funciona o jogo tributário. A primeira questão que precisamos entender é a hierarquia das leis. O CTN é uma lei ordinária que foi recepcionada pela Constituição de 88 como lei complementar, ok? Logo, o CTN e a Constituição, eles são a base legal do sistema tributário. Qualquer outra lei precisa estar de acordo, em consonância com esses 2 princípios legais, ok? Aí é que nascem as grandes questões. Por quê? Os entes federativos, estados, municípios e a própria União criam uma série de exigências tributárias que ferem a Constituição e também o próprio CTN. E aí é que nascem as teses tributárias, os produtos prontos. Por quê? Vamos entender no ponto já número 2, o que são os produtos prontos. As teses tributárias são discussões jurídicas sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade de alguns tributos que são cobrados. E mesmo que depois de anos e anos de discussão tenha sua temática pacificada no Supremo, porém, pasmem com isso, ainda continuam sendo cobrados aos contribuintes. Eles passam um ano pagando os impostos que já foram considerados ilegais e depois passam a ter direito a recuperar isso. Perceba o seguinte, o próprio Supremo chega como última instância de um recurso. Ele declara, esse tributo é indevido, esse tributo é inconstitucional, esse tributo não compõe essa base de cálculo. Está pacificado o tema, não tem mais discussão. Pasmem, porque ainda assim esse tributo é cobrado. Bom, e se essa cobrança está sendo feita e é feita de forma ilegal, esse contribuinte necessariamente e legalmente tem o direito de restituir isso. Aí é que nascem as teses tributárias, onde você vai ver aí o PIS/COFINS, ou melhor, o ICMS na base de cálculo da PIS/COFINS, que está aí muito famosa, a gente vai falar um pouco disso ainda nessa Masterclass, que estão prontas, pacificadas, mas que ainda são cobradas, que ainda são tiradas dos contribuintes de forma irregular. E esse é o trabalho do advogado tributarista. Ele vai lá e vai garantir o direito de não pagar aquilo que é indevido, não pagar aquilo que é ilegal. E mais, recuperar esses valores que foram pagos indevidamente, cobrados indevidamente e que nem há mais discussão jurídica, ou seja, está pacificado o tema, não tem mais discussão, é indevido aquele tributo, mas ainda assim eles continuam cobrando. E isso
é o que chamamos no direito tributário de as teses tributárias. Sempre que você ouvir falar de teses tributárias, exatamente isso. É isso aí. Mas o meu espanto ainda maior é que muitas dessas teses que já foram pacificadas pelo próprio STF, porém ainda continuam sendo cobradas. E é o caso de uma tese que eu começo a ver agora com você, para que a gente possa, através de um exemplo prático, entender isso aqui nessa Masterclass, ok? Bom, e o que eu quero que você entenda, embora você não domine tanto e não fique tão claro para você em uma simples Masterclass toda a temática tributária, o que eu quero que você entenda é que essas oportunidades estão aí, diante dos teus olhos o tempo todo. Se existe uma empresa, ótimo, tem alguém ali pagando imposto e nasce aí o dever de recuperar também. A primeira grande sacada dessa Masterclass é você perceber as oportunidades que estão diante de você. Vamos entender uma tese que agora está na moda e está todo mundo falando, disso agora, na mídia, etc. Por exemplo, em 15 de 3 de 2017, a ministra Carmen Lúcia, no cargo de presidente do STF, pôs fim a uma discussão de décadas sobre a incidência ou não do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E agora, vamos entender um pouco melhor o que é essa tese. Vamos entender isso um pouco melhor. O que acontece é que, em um momento oportuno, nós vamos nos aprofundar mais e entender o que são as contribuições de PIS e COFINS, entender o que é o ICMS, mas nesse momento eu quero ir direto ao ponto com você. O que você precisa entender de forma clara é que a base de cálculo de um tributo a ser pago a título de PIS e COFINS não deve ter os valores de ICMS na sua base de cálculo, ok? Sei que isso ainda parece confuso, mas te explico isso melhor através de um exemplo prático. Vamos fazer uma simulação de custos e de redução. Uma empresa do setor do comércio puro que fature R$500 mil, esteja no regime do lucro presumido. Portanto, esse sistema acumulativo de PIS e COFINS, vamos colocar aqui uma alíquota de 5%, uma média simples, só para facilitar o cálculo e facilitar também o seu entendimento, ok? O total desse tributo a ser pago seria de R$25 mil, tendo como base de cálculo a própria receita bruta. Agora entenda o seguinte, sendo o mesmo faturamento, R$500 mil, incide também o ICMS. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, 20% de ICMS. Teria base de cálculo cerca de R$500 mil, a menor. Ou seja, quando você pega esses R$500 mil, que é pago a título de PIS e de COFINS, ele pega lá, olha, tá aqui, 500 mil. Sobre 500 mil, vou pegar 5%. Lembra? Só a título de exemplo, ok? Para facilitar. Bom, 5% de 500 mil, R$25 mil. Então, eu paguei esse PIS e COFINS sobre o meu faturamento. Agora, essa tese ela disse o seguinte, olha, porque tudo o que a empresa fatura não necessariamente é faturamento. Aquilo que ela paga de ICMS não é mais considerado faturamento. Opa, André, ICMS, o que você está falando? Preste atenção nisso. O ICMS ele é um imposto que incide diretamente sobre a venda, sobre a transferência de mercadoria. Depois nós vamos nos aprofundar nisso. O que tem que estar claro agora? É que no Rio de Janeiro, por exemplo, temos aqui uma alíquota de 21%, enfim, vou colocar 20% só para facilitar. Em cada estado isso vai ter uma composição diferente. Mas o ICMS aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, dá 20%. 20% de 500 mil é o quê? R$100 mil. Agora imagina, uma coisa é eu calcular PIS e COFINS sobre 500 mil, ok? 25 mil, a gente entendeu isso com clareza. Ninguém duvida disso. Ok, 500 mil, 25 mil reais. É os 5% do que eu tenho que pagar. Agora imagina o seguinte, eu vou tirar dessa base aqui 100 mil. Tirei 100 mil reais. Agora, o meu PIS e COFINS, ele vai incidir somente sobre 400 mil. Entenda o seguinte, galera. 400 mil reais. Eu só pago os 5% sobre os 400 mil. Passo a pagar 20 mil reais. Então eu saio de um valor mensal de 25 mil para 20 mil reais. Eu passo a economizar 5 mil reais por mês para o resto da vida. E mais, eu recupero tudo que foi pago a mais nos últimos 60 meses. Então, o que fica claro para a gente é que essa empresa, ao invés de pagar 25 mil de PIS e COFINS, ela agora vai pagar somente 20 mil. É uma economia mensal de 5 mil reais por mês, 60 mil por ano e 720 mil reais em 5 anos. Isso pode ser recuperado até os últimos 60 meses, como a gente falou. E agora, faz um cálculo simples aí. Como seria ou quanto seriam os seus honorários sobre esse resultado que você levou para uma empresa, somente em uma tese jurídica. E aí,
Nesse momento, a gente pode calcular honorários de duas formas. Vamos então, inicialmente, entender um pouco de como é que seriam os honorários sobre isso. Bom, vamos primeiro no modelo clássico. Você fez uma recuperação da empresa no valor de 720 mil, 30% disso, 216 mil, ok? Somente uma ação, somente uma tese tributária, legal? Ok. Bom, e aí você vai também numa outra forma, que o advogado tributarista muitas vezes ele ganha um percentual de quanto a pessoa recupera, mas também ganha daquilo que ela passa a economizar nos próximos 2 anos. São duas possibilidades de honorários, muitas vezes cumulativa e muitas vezes de forma isolada, quando não tem o efeito de modulação. É uma outra coisa que veremos também à frente, ok? Mas o que eu quero que você entenda agora é que essa tese já está pacificada. Isso é algo já pronto, não tem que discutir. As peças estão prontas, não tem mais discussão. Não tem mais uma possibilidade de repente, ele recuperar esse valor dos últimos 5 anos e chegar aqui e ser questionado. Não, não. O ICMS não compõe a base de cálculo da PIS e da COFINS. É simples assim. É dessa forma, é exatamente assim que isso funciona. PIS e COFINS que foi cobrado a vida inteira, agora não pode ser mais cobrado. Não pode, né? Uma discussão de décadas que foi decidida e, pasmem, ainda assim, muitas empresas recolhem o PIS e a COFINS com o ICMS na sua base de cálculo. Ou seja, temos muitas empresas para poder interromper esse tipo de cobrança e mais, para poder recuperar os últimos 5 anos pago de forma indevida, porque há mais de 5 anos, é claro, vai ser alcançado aí pela perda do direito desse cliente de recuperar. O que eu quero te chamar a atenção nesse momento é justamente para esse resultado em honorários. 216 mil reais em uma só ação, em uma só tese já pacificada, sem discussão jurídica, e presta muita atenção, essa tese já pronta. O que você precisa saber agora é como apresentar essa tese e mais uma dúzia dessas teses no teu portfólio para os seus clientes. Talvez agora você deva estar se perguntando, bom, professor, peraí, você usou termos que eu nunca ouvi falar, base de cálculo, alíquota, PIS e COFINS, ICMS, fica tranquilo, você não vai ficar perdido não. Não tem problema, grava só o seguinte aí, você está tendo acesso a esse momento de uma tecnologia jurídica e tributária capaz de gerar uma economia de mais de 20% de desconto em uma só modalidade de imposto para a empresa. E é isso, já está pacificado. Não tem risco nessa tese para o seu cliente, né? Então, eu quero que você entenda agora é isso. Existe um produto, existe uma tese jurídica e tributária através de uma tecnologia que você pode apresentar para o seu cliente, que se você vai fazer ele ter uma redução, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de mais de 20% sobre tudo aquilo que ele paga naquele imposto. E mais, possa recuperar isso nos últimos 5 anos. Bom, no exemplo acima, só um cliente, só uma ação, só uma tese, 270 mil reais de honorários. Vale ou não vale a pena se debruçar e aprender a jogar esse jogo? Isso só porque você já entendeu que a tese do ICMS não compõe a base de cálculo da PIS e da COFINS. Já está aí, você já entendeu isso. Pois o valor que a empresa recolhe de ICMS não é o seu faturamento, mas somente um valor que ela repassa diretamente para o Estado. Por isso a decisão de que o PIS e COFINS está limitado ao próprio faturamento. E nesse sentido, vamos entender uma série de outras teses que serão apresentadas a você e que você vai poder levar ao seu cliente, fazendo com que ele possa aumentar o seu recolhimento financeiro e diminuir as suas despesas. E, de novo, isso é muito importante. Existem várias teses, muitas teses, mas existem teses que estão pacificadas. Não tem mais discussão jurídica. E essa é uma das teses. Quando eu sento para uma reunião com o cliente, quando eu sento para conversar com ele, eles perguntam para mim, eu sou um empresário, o empresário corre risco. Ele pergunta, mas doutor, qual é o risco aí? Eu digo para ele, nenhum. Ele fala, como não? Vai ser um processo judicial, inicialmente sim. Mas não tem risco, por quê? Porque não tem discussão. Depois, eu vou até disponibilizar para vocês um parecer da Procuradoria dizendo que sobre temas pacificados, os procuradores nem devem interpor contestação ou até mesmo recurso, por conta dos honorários de sucumbência. Ou seja, a tese já está pacificada, não tem discussão jurídica. Eu posso olhar nos olhos do meu cliente e dizer para ele, não há risco nessa tese. Você pode entrar e entrar com segurança. Mas você vai aprender também ainda hoje, ainda nessa Masterclass, quais são os motivos que levam os clientes a não aderirem às teses tributárias, né? Porque senão estaria todo mundo fazendo advocacia tributária. Existe o que eu chamo dos segredos tributários, é justamente isso. Como é que você faz para empresas de pequeno e médio porte, regidas pela informalidade, conseguirem ir até o fisco e até a fazenda recuperar esses valores cobrados indevidamente? Vamos nessa. Nesse momento, vamos entender as oportunidades no ano de 2019. Deixa eu ler para vocês uma coisa aqui. Olha só, presta atenção. Foram excluídas do Simples Nacional mais de 716 mil empresas em todo o Brasil.
quase 800 mil empresas sendo excluídas do Simples Nacional, mais quase 20 bilhões em dívidas junto à Receita. Ou seja, a maioria dos motivos de exclusão é porque estavam devendo, enfim. O Simples Nacional, ele é um regime de tributação específico, é praticamente um benefício fiscal que simplifica muito e torna muito mais barata a tributação. Quando essa empresa sai do Simples Nacional, e estamos falando, preste atenção, de faturamentos de 2 milhões por ano, 3 milhões por ano, às vezes até 4 milhões por ano. Agora o limite do Simples é 4 milhões e 800 mil por ano. Enfim, é a empresa que paga muito tributo, são valores muito altos. E agora eles saíram do Simples Nacional e foram jogados ou no presumido ou no lucro real. Em tese, de forma ordinária, no lucro presumido. Essa empresa que pagava, por exemplo, 6% sobre tudo que pagava agora, vai agora ter que arcar com ICMS de 21%, vai para uma tecnologia de débito e crédito. Ou seja, eles não estão prontos para poder adentrar a uma outra realidade tributária que é diversa ao Simples Nacional. E isso é mais um nicho, é mais uma oportunidade para os advogados tributaristas. Então, a grande oportunidade nesse sentido é que pessoas que nunca precisaram de planejamento tributário, nunca precisaram de um advogado tributarista, nesse momento necessitam. O número é muito grande, quase 18 mil empresas em todo o Brasil precisando de um advogado tributarista para ajudar ela ou voltar para o Simples, né? Ou se adaptar aos benefícios e recursos de um outro sistema tributário que é diverso daquele que atuava. Bom, e é uma grande oportunidade nesse sentido, pois as empresas de pequeno e médio porte, que nunca precisaram desse tipo de serviço, agora estão precisando, estão necessitando desses profissionais. Pois a grande verdade é que as empresas de pequeno e médio porte não sofriam também nenhum tipo de fiscalização. Porém, em uma era pós-Lava Jato, com nota fiscal eletrônica, e-social empresarial, o TIREX, o RAL e todo o sistema de fiscalização da Receita, e a própria facilidade também de monitoramento, a intervenção em uma era pós-tecnológica, colocou esse jogo em outro patamar. E eu ouso dizer que vai faltar profissionais nessa área de verdade, e na verdade já está faltando, né? Bom, agora é o momento em que temos aí Jair Bolsonaro como presidente, a renovação do Senado, da Câmara, o próprio Sérgio Moro como ministro da Justiça, e onde até mesmo o Gilmar Mendes agora passa a ter sua realidade fiscal investigada. É outro momento, é outro país. Temos a certeza que não haverá impunidade. Você não vai poder simplesmente ficar aí sonegando e não vai ficar pedra sobre pedra. Se antes as empresas poderiam aí estar na informalidade, sonegando, ter isso como opção, bom, isso vai ter que ser repensado. Não tem mais como o cara simplesmente querer sonegar, ficar simplesmente desorganizado pagando imposto no Simples Nacional. Isso agora traz um novo cenário, uma nova realidade em empresas de pequeno e médio porte, em empresas que faturam milhões por ano, ok? Pois, se antes essas empresas elas poderiam estar tranquilas ali, né? Nessa informalidade, na sonegação, que acabava sendo uma opção, você negando você, agora isso precisa ser repensado. Deixa eu dividir com você uma história. Uma vez eu fui apresentar uma das teses para um cliente, né? E antes que eu falasse de qualquer coisa, ele me disse o seguinte: olha, me indicaram você, parece que você é bom, mas eu quero saber como é que você vai fazer para eu melhorar o meu negócio aqui, porque aqui eu não pago nada. Olha só, esse cliente, cara, ele disse para mim o seguinte: você aí, advogado tributarista, né? Foi indicado aqui por um amigo que está fazendo um trabalho com você, está feliz lá, mas a minha verdade aqui é o seguinte: eu não pago nada. Como é que você vai fazer para eu fazer alguma coisa melhor que isso? Bom, a grande realidade é que esse tipo de cliente, ele tende a não permanecer no mercado, porque as próprias indústrias que estão vendendo agora para o comércio estão sendo monitoradas, estão sendo fiscalizadas. Então aquelas coisas de comprar com meia nota, comprar sem nota, isso está ficando cada vez mais escasso, isso é cada vez mais difícil de fazer. Então, e eu disse para esse cliente, é óbvio, né? Como eu disse, se ele não é um cliente para as teses, ele é um cliente para planejamento tributário. E aí naquele momento, sempre pautado na ética, sempre pautado em uma realidade, eu tive que dizer para ele o erro que ele estava cometendo e como ele estava colocando não só o negócio dele em risco, mas também todo o patrimônio da empresa dele, da família dele e dele em perigo, ultrapassando o risco do negócio, porque a sonegação fiscal é um crime. E mais, existem maneiras lícitas de você conseguir pagar menos impostos e jogar um jogo como os grandes jogam. E eu costumo dizer nas reuniões também para os clientes é o seguinte: olha, eu já vi muita empresa, pequena e média empresa, que não pagava nada de imposto, quebrar. E vejo muitas empresas que pagam todos os impostos, brigam sempre com a Receita, sempre buscando os benefícios, sempre se acreditando de coisas, sempre tributando de maneira inteligente, crescendo,
duplicando, criando filiais. Então, existe sim uma forma de você pagar tributo de maneira adequada, de maneira correta, sem colocar o seu patrimônio em risco. Porque olha só, quando há sonegação fiscal e a Receita pega isso, a primeira coisa que eles fazem é descaracterizar a estrutura jurídica e ir para os bens dos sócios. Isso é muito sério. Enfim, mas isso também é uma estrutura que a gente fala em proteção patrimonial, que é uma outra forma também de você ajudar esse cliente a proteger o patrimônio da família dele dos riscos do negócio. Mas eu sempre digo que dá para proteger o agente de boa fé. A má fé, a sonegação fiscal, isso não tem proteção. Mas vamos lá. Esse cliente que disse para mim, enfim, esse tipo de comportamento, cara, não existe no cenário presente. Não vai sustentar nenhum futuro próximo com as fazendas como estão com tudo na mão. A fiscalização agora não é mais pessoal, não precisa mais ser alguém lá na tua loja, na tua empresa. É só o cara virar uma chave, fazer um clique, pega o CNPJ, o CPF e tudo vem à tona, tudo aparece. Então, entenda que nesse momento as empresas elas irão precisar economizar e pagar menos tributos, e a única forma de economizar pagando menos tributos e se manter no mercado será através da inteligência desenvolvida através do planejamento tributário. Não tem outra opção. E vamos agora entrar no tópico e entender o planejamento tributário como um vetor dentro de uma empresa e como a chave que te conecta e faz você entrar nesse mercado. O planejamento tributário ele é um tipo de elisão fiscal, ou seja, uma forma lícita de pagar menos tributos e aproveitar as oportunidades trazidas pelos benefícios fiscais e pela inteligência desenvolvida através de técnicas de reorganização operacional e também reorganização societária, muito diferente da sonegação fiscal, que é um tipo de evasão fiscal que de fato é um crime e tira da empresa o risco do negócio e coloca ele num patamar de perigo, não só para a empresa, mas também para todo o patrimônio da empresa e dos sócios e de outras coisas que estão coligadas a isso. Muitos são os objetivos do planejamento tributário. Podemos entender que o planejamento tributário são as medidas aplicadas com o objetivo de reduzir, adiar ou até mesmo eliminar o tributo, optando pela forma menos onerosa, de cumprir metas fiscais. E aí obtém-se geração de lucro para a empresa, porque quando você tem ferramenta de planejamento tributário que te permite olhar para uma atividade e perceber como aquela atividade pode ser feita de uma forma menos onerosa, muitas vezes até mesmo tirando o fato gerador, você elimina aquele fato gerador. Então uma das características do planejamento tributário é organizar essa empresa de forma que a gestão tributária permita a essa empresa, esse empresário, que ele pare de pagar esses impostos que são indevidos e você, depois de um tempo com tudo organizado, você também recupere aquilo que foi pago anteriormente. Eu poderia trazer alguns exemplos aqui, alguns estudos de caso, mas fica muito longo. Eu precisaria de uma aula só para falar de um caso específico que acaba sendo muito longo. Mas depois não vai faltar oportunidade, vocês podem me chamar aqui no privado, enfim, para a gente poder falar disso e entender de como o planejamento tributário funciona na prática, de como é possível, através do planejamento, e você, mesmo sem ter experiência, mas entendendo um pouco do mercado, entendendo um pouco daquela empresa, junto com o empresário, pega ali um passo a passo e desenvolve uma nova estrutura, uma nova forma de fazer aquilo, entendendo quais são as brechas, entendendo quais são os benefícios fiscais. E a boa notícia é o seguinte, é que por mais que tudo pareça novo, isso é novo uma vez só. Que depois que você domina a ferramenta e você entende a estrutura, entende a metodologia, que é o que vai direcionar a tua pesquisa, o que vai direcionar o teu fazer, fica tudo mais simples, porque depois é uma repetição. O que é verdade, eu digo isso hoje, Eu vivo uma repetição. Há mais ou menos 15 anos eu atuo em empresas de pequeno e médio porte e a dinâmica é sempre a mesma, independente do segmento, a dinâmica ali é a mesma. São processos tocados por pessoas onde você tem uma atividade tributada. E aí você vai ter uma série de variáveis, mas a dinâmica, a estrutura é a mesma. E se tu entender essa estrutura, se você tiver uma metodologia que te ensina a fazer as perguntas certas, a se colocar de maneira certa, fica muito mais simples, junto do contador, junto do empresário, desenvolver um trabalho de planejamento tributário e passar a ser, na cabeça daquele cliente, uma referência de alguém que tem soluções e sabe o que está fazendo. Porque, embora o contador seja importante, embora o empresário seja importante, é o advogado que vai encontrar as brechas na legislação e na legalidade para poder conectar o planejamento tributário como um vetor estratégico para aquela empresa. O que eu quero chamar a atenção para você é que o mercado está carente de profissionais proativos. E a maioria dos advogados que eu conheço, eles estão nos seus escritórios esperando por clientes e nesse momento eu divido a minha experiência com você através do método da advocacia tributária na prática, abrindo a você as oportunidades de atuação e a realidade do que funciona e o que não funciona. E que muitas vezes não são ensinados na faculdade. E estar preparado para as oportunidades é o que de fato te diferencia como advogado, porque isso é fundamental, dominar ferramentas em um determinado segmento. Por isso,
eu tomei a iniciativa de criar um método para iniciação imediata na advocacia tributária, onde você vai aprender na prática o dia a dia de um advogado tributarista, no meio de tantas informações, como estudar, o que estudar, como escolher o produto para trabalhar, como escolher o público certo, aonde estão os clientes, como é que eu chego nesse cliente sem atingir a ética, bom, como é que eu abordo esse cliente sem ferir o código de ética, como é que eu apresento esse produto, como é que eu faço para criar uma oferta para esse cliente, como é que eu faço para negociar isso com ele e principalmente como é que eu cobro honorário desde o primeiro momento. E nesse momento eu quero dividir com você o método que eu criei para ajudar os advogados a atuarem na área tributária, não só porque é uma área que está carente de profissionais, mas pelas grandes oportunidades no ano de 2019. Então é um compromisso que eu tenho com a prática tributária, com o desenvolvimento de profissionais que confiam em mim para ser aí o seu tutor, o seu professor nessa matéria que sempre se mostrou complexa, que sempre se mostrou fechada. Então eu trago aqui as teses tributárias como produto pronto, o planejamento tributário como diferencial e um trabalho imediato, uma metodologia que te conecta com o trabalho direto. No nosso curso, nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Não vai ser um curso normal, onde você clica lá e assiste simplesmente aulas. Não. A minha proposta é uma proposta onde você, de fato, atue na área tributária através da nossa metodologia. Por isso, você vai entender agora o que são os 4 bônus que vêm junto desse curso e por que essa proposta é só para agora. Eu não consigo estender essa proposta desse curso mais para frente. É agora, é esse momento. É a nossa primeira turma, onde a gente vai trazer uma condição muito especial para você. E então entenda agora o que é esse método, como funciona esse método e quais são os bônus e por que eu estou dizendo isso, que é uma oferta única e uma oferta que não tem como se repetir lá na frente. Nesse nosso curso, você conta com um contato direto comigo, que sou atuante na área e vivo esse mercado na prática do dia a dia, disponibilizando também um plantão de dúvidas por e-mail, um certificado de conclusão e acesso a 4 bônus que serão fundamentais para o seu sucesso. Além do método e dos modelos prontos de petições, contratos, das principais teses, vamos ter 4 bônus. E o primeiro bônus será a oficina tributária. Assim, a oficina tributária, ela traz a você uma base, uma estrutura, tanto jurídica, para os temas jurídicos, tributário também e empresarial, onde você vai ter uma segurança de poder apresentar isso para o seu cliente, uma segurança de poder começar isso, assim como eu precisei de uma estrutura de segurança para começar. É muito bom que nesse começo você possa ter alguém para contar. Por isso você também vai entender nas garantias que a gente garante isso a você. Então eu vou estar com você até o seu primeiro contrato, até o seu primeiro cliente. É um compromisso nosso com o sucesso da sua advocacia tributária. O bônus de número 2, você terá uma masterclass sobre como fechar contrato, onde eu ensino as técnicas de como você faz para fechar contratos e cobrar honorários desde o primeiro momento, desde o primeiro contato com o cliente, deixando você viver uma vida de propósito de verdade com a sua advocacia. No bônus do número 3, nós vamos ter 2 horas de mentoria, que vão estar limitadas somente aos 50 primeiros inscritos, porque o mentor será eu mesmo, é claro, e o meu objetivo é ajudar o advogado a aplicar o método de forma eficaz, sem perder tempo com coisas que não funcionam. Tudo através de uma visão estruturada da advocacia tributária na prática. Assim, por um motivo óbvio, é claro, eu vou ter que limitar isso aos 50 primeiros. Já tem algumas pessoas inscritas, já estamos agendando algumas mentorias, por isso talvez aí só os próximos 30 alunos que se inscreverem vão poder participar da mentoria diretamente comigo. Como eu falei, é uma coisa de limitação mesmo, ok? E o 4º e último bônus é uma masterclass e um e-book sobre proteção patrimonial. Como é que você faz e como é possível e as possibilidades de proteção no cenário empresarial. Como é que você faz para proteger o patrimônio do empresário de boa-fé do risco do seu próprio negócio? E uma última coisa muito importante é a nossa garantia. Eu quero que você fique tranquilo, a gente vai ter uma dupla garantia nesse curso. Você comprando agora o curso, que dentro dos primeiros 15 dias você percebeu que esse curso não é para você, manda um e-mail e a gente cancela na hora. E se mesmo assim você gostou, fez as aulas, é tudo muito legal, mas você não conseguiu se desenvolver, não conseguiu aplicar a advocacia tributária na prática, não conseguiu entender o método, você vem para uma mentoria diretamente comigo e vamos trabalhar junto as suas dificuldades para levar você de fato até o teu primeiro cliente, até o teu primeiro contrato fechado. Bom, e para você que está aqui assistindo essa Masterclass, nós temos uma condição especial para você. Esse nosso curso hoje custa o valor de R$ 927, mas temos uma condição especial onde você vai pagar 4 vezes de R$ 99 no cartão de crédito ou em uma única vez no boleto no valor de R$ 399. Lembrando, corre lá,
clica, se inscreva agora, porque as vagas são limitadas. De fato, eu só consigo estender a mentoria aos 50 primeiros alunos e essa primeira turma ela também está limitada ao número de alunos. Eu não consigo ter uma turma muito grande porque nós estamos comprometidos com a prática. A gente precisa que os alunos, que as pessoas que aderiram ao método e confiaram no nosso trabalho, tenham de fato resultado. Aqui, professor André Belfort, se inscreva lá, te vejo na nossa sala de treinamento e mais, qualquer dúvida, qualquer coisa que você precisar, tem aqui o nosso contato, fala direto comigo, fala direto com a minha equipe, vou mandar todo o suporte a você para que você tenha uma experiência bacana nessa iniciação na área tributária. Um forte abraço. Vejo você na nossa sala de treinamento. Nothing lasts forever.